Nos sonhos de criança, muitos querem ser bombeiros, professores, médicos. Quando crescem, a situação costuma mudar por causa do cenário econômico ou por falta de opções no mercado de trabalho. É quando surge a indefinição profissional. Ter dúvidas em relação à carreira é normal e pode até ser saudável. Ajuda a pessoa a fazer uma escolha bem pensada. O problema é quando essa indecisão perdura e a pessoa vai pulando de uma área para outra sem encontrar o rumo certo. Tem que tomar muito cuidado com o tempo, porque o tempo vai passando, essa pessoa vai deixando de se especializar, de buscar cursos, né, de se capacitar numa determinada área, e aí você acaba perdendo chances e oportunidades pela concorrência. Aos 26 anos, Camilo já mudou de escolha 4 vezes. Começou a cursar biologia, segurança, gestão hospitalar e agora faz jornalismo. E ainda não está certo se é isso mesmo o que quer. Eu ainda não me conheço. Acho que quando a pessoa se conhece bem, ela consegue saber onde ela vai estudar e trabalhar. Falta isso. A influência da família às vezes atrapalha. O pai é advogado, o tio é advogado, e aí eu vou lá e faço direito e sou advogado. E aí ele percebe no decorrer do caminho que, opa, peraí, fiz a escolha errada. E aí a gente percebe também que em alguns momentos é a falta, de repente, da realização de um sonho do pai ou da mãe e que deposita no filho. Engana-se quem pensa que o que determina que alguém vai se dar bem numa profissão é o retorno financeiro. Isso que eu estou procurando. Além de dinheiro, uma coisa que eu gosto, que eu tenha prazer em fazer. Aqui na nossa bancada teve um caso desse, que é o Luiz Felipe Pondé, que estudou medicina e depois cismou de um dia para o outro: você filósofo, mamãe. Aí a mamãe falou: esse menino deve ter um parafuso a menos. Não, e ela acertou, né, não Pondé? só a mãe, a sogra, o sogro, todo mundo, né? Porque já era casado e tinha filhos. Mas ainda bem que eu não fiquei médico, porque eu fui ser filósofo e me dei bem. E gosto de fazer filosofia. Mas, assim, eu queria pontuar uma coisa, que é o seguinte: às vezes os jovens são levados a escolher a profissão muito cedo. No Brasil, acho que isso é uma característica. Depois tem uma coisa que... eu não sei se todo mundo tem vocação para alguma coisa, sabe? Se a gente pensar no mundo que a gente vive hoje, a noção de que existem várias profissões foi uma coisa que foi sendo criada ao longo da história. Se você vai há 1000 anos atrás, não tinha tanta profissão assim. O seu pai era ferreiro, você ia ser ferreiro. Né? Seu pai era nobre, você ia ser nobre. Então, essa ideia de que existe... Eu não sei se todo mundo tem vocação para alguma coisa especificamente. Agora, essa coisa de fazer um trabalho que gosta, que foi, na realidade, o meu caso, né? A opção por abandonar a carreira médica e fazer filosofia, eu acho que, às vezes, depende também da sorte que a pessoa dá, da capacidade financeira que ela tem. E eu não acredito que... Se fala hoje em dia que tem uma tal geração Y, com quem eu convivo em sala de aula, que então agora o emprego tem que dar sentido para você, o trabalho tem que dar sentido. Eu acho que o trabalho tem que dar sentido, mas não acredito que a maior parte da população consiga fazer uma escolha de trabalho assim só pautada pelo sentido. Porque se você não tem uma estrutura financeira que te ajude, não tem uma situação que já te põe em algum estágio dentro da cadeia produtiva e de consumo, você tem que arrumar um trabalho que você tenha que ganhar dinheiro, porque senão você não paga as contas. Agora, acho que hoje tem muitas opções, né? Inclusive para uma certa classe média, média alta, tem muitas opções, e aí as pessoas ficam experimentando, passando. Hoje tem, essa matéria descreve uma situação bem real. Tem muita gente que faz 2 faculdades, tanto que tem aquele fenômeno do nem, né? Nem estuda, nem trabalha, depois de 2 faculdades vai fazer uma pós, fica aos 35 anos se procurando, sem saber onde está, né? Porque ainda tem essa coisa de ficar se procurando. Mas nem sempre é ruim. Na minha história, por exemplo, foi muito bom. Eu trouxe a medicina comigo até hoje. E o professor Guiomar, o Saulo Henrique de Anápolis aqui: o sistema educacional não deveria preparar o aluno para a futura profissão? Essa é uma dúvida também do Eno Torres Granel. A nossa educação prepara o aluno para escolher sua profissão? Veja bem, no mundo deste século XXI, o que você precisa para preparar para uma profissão são de algumas competências que são gerais e que o indivíduo vai precisar em todas as profissões. O problema é que nem isso a escola dá. Então, existe um certo mito de você profissionalizar o aluno muito cedo. E eu gostaria de fazer uma diferença nisso. Quer dizer, uma coisa é o jovem de classe baixa,
que pela primeira vez está chegando ao ensino médio. Quer dizer, esta população é uma população que precisa de uma estratégia para continuar estudando. Quer dizer, eu sei disso porque foi o meu caso. Quer dizer, você trabalha, eu trabalhei desde o final do ginásio até o começo, já durante todo o colégio, você trabalha para poder estudar. Então, este emprego não é o emprego da sua vida. Esse emprego é uma estratégia que você tem para sobreviver. Eu acho que o nosso jovem de classe baixa, você tem com ele duas questões que são etapas diferentes. A primeira é como dar a ele uma forma de uma inserção precoce no mercado de trabalho para que ele possa se organizar e continuar estudando. A outra é realmente uma escolha vocacional. Então, aí você tem que pensar bem, porque não se trata simplesmente de profissionalizar todo mundo, mas de saber com que jovem você está lidando. Acho que a outra coisa é o jovem de classe média ou média alta e tal, que vai ter indefinições na escolha da carreira, porque vai ser assim daqui para frente. Quer dizer, todos os dados mostram que em 20, 30 anos, mais da metade das pessoas não vão concluir a vida profissional na carreira que elas começaram. Vão ter passado por 1, 2, 3. Não é? Então, esta possibilidade, essa flexibilidade de administrar sua própria carreira é uma competência fundamental para este jovem mais abonado que vai entrar numa faculdade e, eventualmente, vai mudar. Mas o fato dele mudar não significa que essa passagem por uma faculdade não lhe propiciou um conjunto de conhecimentos que vão ser úteis, não é? Então, são duas questões muito diferentes no caso de um país como o Brasil. Acho que nós temos hoje, o nosso maior problema é que nós temos um contingente de jovens que estão chegando, uma geração que vai estar chegando pela primeira vez ao ensino médio, e nós temos que ter respostas para eles de curto prazo e de médio prazo para que eles possam se organizar e montar o seu projeto de vida. Eles vão se profissionalizar plenamente, digamos, talvez um pouco mais tarde, o que não é ruim, não é? Necessariamente, mas eles terão que ter um emprego para ganhar o pão de cada dia, porque esse jovem de hoje é um jovem que tem que ter autonomia financeira, ele tem uma certa autonomia legal, porque ele já é, às vezes, arrimo de família. Então, acho que essa é uma questão que nós temos que olhar com muito cuidado e não generalizar a necessidade de uma classe média, uma classe mais abastada, para este grande contingente. Esse é um grande contingente, nós precisamos de um outro ensino médio, nós precisamos de outras respostas para ele. Agora, eu acho que tem uma questão maior nisto, que é mais uma reflexão. Quer dizer, ser jovem hoje é muito difícil, porque às vezes eu olho assim para os meus netos e para esta juventude que vem vindo, e eu penso assim, esta juventude vai ser aquela que vai ter que atacar os problemas que a nossa geração está deixando. A questão do clima, a questão da previdência, que nós estamos deixando uma herança para esta geração muito pesada. E aí isso se aplica a todo jovem. Quer dizer, a Folha de São Paulo há pouco tempo deu um artigo muito interessante, dizendo que ser jovem hoje é pior e vai piorar. Esse artigo foi muito bom. Eu gostei muito desse artigo, porque mostra que as tarefas que esta nova geração vai ter pela frente é enorme. Então, de modo que eu acho que se eles podem ainda ficar indecisos e mudar um pouquinho, eu acho que talvez esteja até bom para eles. E ainda tem menos jovem, né? E ainda vai cada vez menos jovem. Mais longevos, aposentados, sem produzir, porque já deram a sua contribuição, e menos jovens para pagar a conta dessa população longeva. E agora, essa conta da Previdência vai ser uma coisa muito pesada. E agora com o Zika vírus não vai ter nem nascendo mais. Você está pessimista hoje, você, né? A Vânia Dorásio aqui, sinto muito, mas só fica se preocupando quem tem papai que banca. A Tânia Xavier, o problema dos jovens não é a indecisão sobre a profissão, mas a falta de emprego. Agora, só para a gente encerrar esse assunto, tem gente que fica a vida toda com essa dúvida do que vai ser. Isso não é um problema. Depende, se você concordando com a telespectadora, né? Exatamente, são duas aqui, as duas últimas. Concordando de que se você tem uma condição econômica melhor na família, você pode se dar o luxo, de repente, de ficar... Se tornar um filósofo. Um filósofo, assim, e depois ficar discutindo a vida e o mundo, né?